Análises no material dos pacientes que morreram depois de ressonância magnética no Hospital Veracruz, em Campinas, reforçam a tese de que houve falha humana nos procedimentos. Os exames comprovaram no organismo das 3 vítimas a presença da substância tóxica que foi apreendida com atraso na unidade particular de saúde. Vamos conversar com o repórter Rodrigo Salomão, que está no 1º Distrito Policial da cidade, uma das unidades que coordenam as investigações. Rodrigo, boa noite. Esse laudo é conclusivo? Boa noite, Cíntia. Ainda não é conclusivo, porque a Polícia Civil aguarda os laudos do Instituto Médico Legal e também outros laudos para concluir o inquérito. Mas, de qualquer maneira, reforça a tese de que houve erro, falha humana dentro da unidade hospitalar. Esse novo laudo, que vai ser anexado ao inquérito e foi desenvolvido pela Unicamp, foi feito com base em um pedido da Polícia Civil e cruzou as amostras de sangue dos 3 pacientes que morreram em janeiro com a substância apreendida no último dia 4 de abril dentro do hospital. É o perfluorcarbono. Essa substância é um solvente industrial e que estava sendo usado para auxiliar na melhoria das imagens de ressonância magnética dentro do hospital, viu, Cíntia? Agora, Rodrigo, a Secretaria de Saúde já falou sobre esse assunto? Nós procuramos agora há pouco a Secretaria de Saúde de Campinas, que não vai se manifestar sobre o caso e informou, Cíntia, que ainda não foi notificada pelo assunto. Aqui na polícia, aliás, sobre o assunto. A Polícia Civil também informou que não vai se manifestar a respeito dessa informação apurada pela Band. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. 2.000 medicamentos que seriam distribuídos na rede pública de saúde de Montemor foram incinerados porque estavam com a data de validade vencida. A Câmara de Vereadores do município questiona se houve negligência do Executivo, já que os remédios estavam estocados no almoxarifado da Secretaria de Saúde. Quem depende de medicamentos da rede pública sofre com a falta deles. Nós viemos buscar alguns medicamentos que realmente são de prioridade. Estão faltando. Eu ligava para ver se vinha, eles falavam, não chegou ainda, não chegou ainda. Mas a situação fica ainda mais complicada quando a falta está relacionada à negligência. Medicamentos que deveriam estar com a população acabaram se estragando aqui no almoxarifado da Secretaria de Saúde do município. Fato ocorrido no final do ano passado na gestão do prefeito Rodrigo Maia, que está sendo investigado pela Câmara de Vereadores. Segundo o presidente, cerca de 2.000 unidades de antibióticos e corticoides indicados para inflamações foram incineradas. O prazo de validade venceu antes dos medicamentos chegarem nos postos de saúde. Eu estou esperando a resposta do requerimento que eu fiz a semana passada, para mim ter uma noção de quem são os culpados e qual é a responsabilidade de cada um e o porquê que não foram distribuídos. O Conselho de Saúde, que tem o papel de fiscalizar, informou que só tomou conhecimento das denúncias agora, mas pretende apurar e responsabilizar os gestores da época. A gente quer transparência desse gestor, porque aconteceu isso, quem é o responsável pela distribuição. Há suspeitas que outros medicamentos tenham tido o mesmo fim. O farmacêutico responsável pelo setor, naquele período, foi transferido para outro departamento. O prazo para obter as respostas do requerimento apresentado na última sessão termina na próxima semana. Os moradores estão indignados. Tanto que tem precisando de remédio e o remédio desperdiçar. O pessoal mais carente que mais precisa está sendo deixado de lado. Bom, a Prefeitura de Montemor informou que abriu uma sindicância interna para apurar os fatos e eventuais responsabilidades. Loteamentos instalados em área de proteção ambiental nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, em Campinas, estão na mira de entidades que cuidam da preservação dos recursos naturais. Conselheiros do meio ambiente se reúnem nesta noite para discutir diretrizes de adequação de alguns projetos.
Quem passa pela entrada de Sousas pode ver surgindo novos empreendimentos habitacionais. Eles estão localizados em uma área de proteção ambiental. O Conselho Municipal e o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas estão de olho em 3 loteamentos e querem que sejam feitas adequações nos projetos para que eles não causem mais problemas para a área. A APA tem 10 milhões de metros quadrados de área urbanizada. Os empreendimentos vão representar 1/4 deste espaço. Para este conselheiro do Condema, a aprovação e a análise dos projetos dos 3 loteamentos não podem ser feitas separadamente, pois o impacto ambiental poderá parecer menor do que realmente será. Se você aprova condomínios separadamente, pela própria dimensão, pelo próprio tamanho dele, normalmente é entendido como de baixo impacto. Então a gente procura mostrar que os empreendimentos, eles devem transitar dentro da prefeitura de uma forma mais global e mais conjunta. Outro problema apontado pelo Condema é o planejamento viário na região. Dados do censo de 2010 mostram que Sousas e Joaquim Egídio têm uma população de 22 mil habitantes. Os 3 novos loteamentos devem inserir mais 8 mil novos moradores na área. Representantes da Prefeitura de Campinas participam da reunião desta noite e devem falar sobre o assunto amanhã. O tempo fica parcialmente nublado em todo o estado de São Paulo amanhã. Ainda assim, a previsão indica que a massa de ar seco que vem atuando sobre a nossa região deve manter o tempo estável e sem chuvas. As noites tendem a ser mais frias, mas as temperaturas sobem ao longo do dia. Em Campinas, a máxima prevista amanhã é de 25 graus. Em Capivari, de 26. Já em Jaguariúna e Paulínia, de 27 graus. No próximo bloco, as notícias do esporte e a Mostra de Campinas, que apresenta as novidades em decoração, arquitetura e paisagismo.